Matemática, simples, simples, simples e prática. Prática. Tema: relação entre perímetros ou áreas de triângulos semelhantes, da página 20 da apostila do PET. Eu trago para você a correção das atividades 1, 2 e 3, semana 2, primeiro ano do ensino médio, plano de estudo tutorado, volume 5. E antes de entrar na correção dessas atividades, eu vou fazer para você uma pequena revisão, beleza? Esse exemplo até está aí na apostila do PET, e aqui diz o seguinte, que os triângulos 1, 2 e 3 são semelhantes. Vamos calcular a razão de semelhança entre eles. Então, a razão de semelhança é quantas vezes um é maior ou menor que o outro. Olha, quando pede para calcular a razão de semelhança do triângulo 1 para o 2, para a gente encontrar a constante de semelhança, quantas vezes que esse é maior que esse ou esse é menor que esse, basta você pegar um lado no primeiro, vamos aqui no caso pegar essa hipotenusa que mede 10, hipotenusa, lado maior do triângulo, né? E colocá-la sobre a hipotenusa do triângulozinho amarelo, bonitinho aí. Qual é o valor da hipotenusa? 5. Então, essa constante aqui, que dá 2, 10 por 5 dá 2, tem que valer não somente para a hipotenusa, como para todos os lados correspondentes. Mas como saber quando dois lados são correspondentes? Ora, basta você verificar que a hipotenusa, o lado maior nesse triângulo, será sempre correspondente à hipotenusa, o lado maior desse triângulo. Sendo assim, se eu pegar aqui no caso o 6, que é o cateto menor, cateto é o nome dado aos dois lados menores de um triângulo. O lado maior é a hipotenusa, os dois menores são os catetos. E o menor de todos aqui é o 6. Então você tem que pegar esse 6 e dizer que ele é correspondente ao 3, que é o cateto menor do triângulozinho bacaninha aí, né? 6 sobre 3 também dá 2, como é aqui no caso do 10 dividido por 5. E por último, esse cateto 8 aqui, que é correspondente a esse cateto 4, que é o intermediário no triangulinho bacaninha aí. Então, todas essas proporções têm que dar o mesmo valor. 10 por 5 dá 2, 6 por 3 dá 2, 8 por 4 dá 2. Então, a constante de semelhança que é 2. E agora a gente vai fazer o reverso aí. A gente vai fazer a razão de semelhança do 2 para 1. Então, você tem que pegar primeiro, para achar a constante, o lado do triângulo 2, que é de 2 para 1. Então, você vai pegar primeiro a hipotenusa, que é o 5, e colocar sobre a hipotenusa desse, que é o 10. Pegar o cateto menor, que é o 3, e colocar sobre o cateto menor, que é o 6. Pegar o cateto intermediário, que é o 4, e colocar sobre o cateto intermediário, que é o 8. E veja que aqui já vai dar o contrário. 5 sobre 10 dá 1/2, 3 sobre 6 dá 1/2, 4 sobre 8 dá 1/2, né? Metade. Então, achar a razão de semelhança é muito simples. Basta você pegar e colocar o lado sobre o seu correspondente e você acha a constante, beleza? E o terceiro exemplo fala de área. Diz assim, dois triângulos são semelhantes e a razão de semelhança entre eles é 4. Se a área do triângulo menor mede 10 centímetros quadrados, qual é a medida da área do triângulo maior? Vamos colocar os pingos nos is. Vamos desenhar os triângulozinhos. Olha, imagina que esse triângulo é o menor. E como se fala de área, como que se encontra a área de um triângulo? Base vezes altura sobre 2. Se fosse um retângulo, você faria base vezes altura e estaria pronta a área. Como o triângulo é a metade de um retângulo, você precisa dividir por 2. Vamos supor que essa base medisse 5 e essa altura medisse 4. A área do triângulo ABC seria 5 vezes 4, que dá 20, sobre 2, que dá 10. Conforme já foi dito no enunciado, eu só coloquei um desenho que condiz com essa informação. Precisa ser esse? Não, eu estou usando só para exemplificar. Tem N outros formatos de triângulos que enquadram nessa informação. Agora, se a razão de semelhança entre eles é 4, eu vou desenhar um novo triângulo cujos lados são 4 vezes maiores que os lados desse. Por exemplo, vou chamar aqui de DEF. Então aqui, como a gente viu, a área é 10. E a área do triangulão? Vamos chamá-la de X. Então a gente vai usar primeiro a fórmula, depois fazer uma verificação. A regra diz que a área do maior sobre a área do menor tem que ser igual à razão de semelhança, que é o 4 aqui ao quadrado. Então você também poderia pegar ao contrário.
A área do menor sobre a área do maior, só que aqui você não colocaria 4, você colocaria 1/4, porque o pequenininho é 1/4 do grandão, ou o grandão é 4 vezes o pequenininho. Vai depender, se você pegar do pequeno para o grande, você pegaria a razão de semelhança de 1/4. Se você pegar do grande para o pequeno, razão de semelhança 4, porque o grande é 4 vezes o pequeno. Agora, aqui é só fazer as contas, x é igual, aqui dá 16 vezes 10, 160. Agora, vamos fazer a verificação. Se esse triângulo é 4 vezes, esse aqui vai medir quanto? 20, e a altura vai medir 16, porque 4 vezes 5, 20, 4 vezes 4, 16. Como eu acho a área? Base vezes a altura, 20 vezes 16 sobre 2. 20 dividido por 2, 10 vezes 16, 160. Olha que bateu. Tanto por um lado como por outro, tem que dar certo. A fórmula é a área de um sobre a área do outro é a razão de semelhança ao quadrado. Agora, então, vamos aí pôr a mão na massa. A atividade número 1 diz o seguinte: os triângulos da figura são semelhantes e a razão entre eles é dada por AB sobre DE igual a 5/3. A razão de semelhança do grande para o pequeno é de 5/3. Cada lado nesse grande equivale a 5/3 do lado no pequeno, ou seja, se você tiver um lado aqui que mede 5, você tem um aqui que mede 3. Se a área do triângulo ABC é 75 metros quadrados, qual é a área do triângulo DEF? A área do triângulo ABC é 75 metros quadrados. Qual é a área do DEF? Não sei, por isso eu chamo de x. E vou lá e uso a formulazinha. A área do grandão sobre a área do pequeno precisa ser igual à razão de semelhança ao quadrado, 5/3 ao quadrado. 75 sobre x é igual a 5 ao quadrado, 25. 3 ao quadrado, 9. 25x é igual a 75 vezes 9. Olha, não vou fazer conta por enquanto. Fica mais simples quando a gente simplifica. 75 vezes 9 sobre 25. 75 dividido por 25 é quanto? 3. E aí, 3 vezes 9 é moleza, né? 3 vezes 9, 27. Alternativa correta, letra A. Vamos agora à correção da atividade número 2, que diz o seguinte: dois triângulos retângulos, T1 e T2, são semelhantes. A medida da hipotenusa de T1 é o triplo da medida da hipotenusa de T2. Com relação a esses dois triângulos, são feitas as seguintes afirmativas que podem ser verdadeiras ou falsas. Classifique-as. A primeira afirmativa é o seguinte: o perímetro de T1 é 3 vezes o perímetro de T2. A segunda afirmativa: a área de T1 é 9 vezes a área de T2. Com relação a essas afirmativas, é correto afirmar o quê? Então vamos lá, vamos colocar os pingos nos is, né? Vamos desenhar os triângulozinhos. Vamos supor que esse seja o T2. Vamos atribuir alguns valores. Vamos pegar um triângulo com os valores clássicos aí do Teorema de Pitágoras, 5, 4, 3, né? Por que eu digo isso? Porque no Teorema de Pitágoras, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, ou seja, 25 é igual a 16 mais 9. Vamos chamar isso aqui de T1. Como diz que a hipotenusa de T1 é o triplo da hipotenusa de T2, então, se essa aqui valeu 5, essa vale 15. E também os outros lados são, na mesma proporção, semelhantes a esses correspondentes. 3, esse aqui é o triplo, é 9. 4, esse aqui é o triplo, é 12. Beleza. Então, vamos ver se essas afirmações são corretas ou falsas. Qual que é correta, qual que não é. Perímetro do T2. O que é perímetro? Soma de todos os lados. Eu vou somar 5 mais 4 mais 3. 5 e 4, 9, 3, 12. O perímetro do T2 é 12. 15 mais 12 mais 9. 15 mais 12, 27, mais 9, 36. E você pode verificar que isso é muito óbvio. Se esse triângulo, cada lado dele é o triplo de cada lado correspondente nesse, o perímetro dele também, obviamente, vai ser o triplo do perímetro desse. Tanto é que 36 é o triplo de 12. 3 vezes 12, 36. Então, a afirmativa número 1 é super verdadeira, né? E vamos agora falar um pouquinho de área. A área do T2. Vamos de novo com o T2 aqui, com as mesmas medidas, né? E o T1, com as mesmas medidas também. A gente pode tomar isso como base, porque o que vale para um
tem que valer para todos. Então, área. Como que se calcula a área de triângulo? Base vezes altura sobre 2. Então, vamos na área do triangulinho. Do T2, a área de T2 é base, que é 4, vezes a altura, que é 3 sobre 2. 4 vezes 3, 12, sobre 2, 6. A área do triângulo 2, azulzinho, bonitinho aí, é 6. A área do triângulo 1, verdinho de esperança, é base, que é 12, vezes a altura, que é 9, ou 9 vezes 12, tanto faz, sobre 2. 9 vezes 6, 54, porque eu posso dizer que 12 dividido por 2 é 6, não é? Como diz aqui que a área de T1 é 9 vezes a área de T2, é verdade? 9 vezes 6 é 54, verdade verdadeira. Aí você pode até recorrer à fórmula. Como diz que a hipotenusa do grandão é o triplo da hipotenusa do pequeno, a constante aí de semelhança é 3. Então a gente pode dizer que a área do T2, que é o grandão, sobre a área do T1, que é o pequenininho, tem que ser a constante de semelhança ao quadrado. Vamos ver se é verdade. A área de T1, 54, verdinha. A área de T2, 6. Tem que ser igual à constante, que é 3 ao quadrado. Então, 54 dividido por 6 é 9. 9 é igual a 3 ao quadrado, que é 9? Com certeza. Então, a afirmação número 2 também está super correta. Com isso, ambas são verdadeiras. Alternativa correta, letra A, de novo. Vamos agora à correção da atividade número 3, muito interessante. Inclusive, geometria plana é um tema muito legal. É muito legal, é muito legal. Na figura, todos os triângulos são equiláteros e o triângulo BMC, que é esse camaradinho aqui, olha, tem 10 centímetros quadrados de área. Os pontos B e C são os pontos médios de AD e AE, esse aqui estão na metade desse segmento e desse, respectivamente. Os pontos DE são, respectivamente, os pontos médios de AF e AL. Resumindo, esses pontos estão todos na metade, né? De A até L, o meio é E. De A até F, o meio é D. Respectivamente. Desse modo, a área da figura colorida de cinza é, em centímetros quadrados, igual a quanto? Olha, isso aqui tem duas formas simples de fazer. Uma delas é por meio da regra de área de triângulos semelhantes, né? Que você pode pegar aqui, que diz que você pode pegar esse triângulozinho que tem aqui seus vértices como ponto médio desses segmentos. Eu posso dizer que o triângulo ABC é semelhante ao triângulo DFK, porque a proporcionalidade entre esse lado e esse é a mesma proporcionalidade entre todos os lados, uma vez que esse é equilátero, esse é equilátero, esse é equilátero e esse também é equilátero. Então eu posso dizer que esse é semelhante a esse, que é semelhante a esse, porque todos são equiláteros. E esse lado é o dobro desse, esse lado é o dobro desse, esse lado é o dobro desse. Sendo assim, K, a constante de semelhança é 2. Por quê? Porque esse tem um lado que mede o dobro do lado desse. Olha, pegou 1, pegou 2 para poder equivaler a esse. Então eu posso afirmar que essa área é X, eu não sei quanto que é. Mas a área do grandão sobre a área do pequeno, a área do pequeno é 10, já foi dito, né? Tem que ser a constante de semelhança ao quadrado, que é 2 ao quadrado. Ou seja, nós vamos ter x igual 10 vezes 4. 2 ao quadrado é 4, 40. Essa área é 40, essa área é 40. Somando-se todas as áreas, 10 dessa aqui, porque já disse aqui que é 10, mais 40 desse, mais 40 desse, 90. Alternativa correta, letra D. D de Deus, que abençoe você, que abençoe a mim, que nos abençoe a todos. E eu posso provar isso fazendo também a resolução por superposição. Ou seja, se eu pegar esse triângulo que mede 10, é semelhante a esse. E aqui também eu posso colocar outro. E ainda cabe um aqui, cabe outro 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 aqui. Contando isso aí, olha, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Simples assim. Então aqui eu confirmo, eu provo que a solução é 90 centímetros quadrados. E se você gostou da videoaula, deixa aí seu comentário, compartilha nos seus grupos de estudo. Afinal, quanto mais a gente compartilhar essas videoaulas, mais pessoas vão ter acesso ao conhecimento. E conhecimento é a chave do sucesso. Espero que você tenha gostado e o aguardo para a próxima videoaula, beleza? Aqui é bom estudar, bem que é bom aprender.
E para facilitar, eu vou ajudar você.